Tá ótima. Estou Bom, esperando os livros negros chegarem, viu, professora? vão chegar dia 6 e 7 o lançamento para É, vocês, né? Já vinha, você comprou também, né? O meu comprei, também não comprei. chegou. Então, o meu também não chegou. Eu quero até que demore um pouquinho, porque eu não vou conseguir ler agora, mas vai chegar, né? Então, aqui Vai. temos, ó, já está formando a nosso mosaico de pessoas. Nosso mosaico, já estamos com 15 pessoas. Que legal, né? Deixa eu ver quem é que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ué, tem aqui, mas não tem aqui. O Robson está aí, mas não estou vendo o Robson. O Robson, ele brinca de esconde-esconde comigo. E aí eu nunca sei se é o Robson que eu conheço ou se é o Robson que é de outro lugar. Tem umas janelinhas ocultas aqui. Já vi. Ah, é o Robson que eu conheço. Eita, meu. Mais Goiânia chegando, né? É muita janelinha aqui. Muitas janelinhas. Às vezes a gente consegue fazer 3 grupos de janelinhas, né? Inaê também é de Belém, chegou. Tudo bom, amor? Tudo bem? Agora, o Douglas aqui, eu não sei se é o nosso Douglas de Brusque, se é outro Douglas. Se ele não mostrar o rostinho, fica escondidinho, né? E está tudo pronto, Lúcia? Eu coloquei já para compartilhar, já está aqui na minha tela, tá? Eu já vou compartilhar, então você não precisa se preocupar. Ok. Aliás, precisa se preocupar comigo assim, né? Porque sabe que professora Sônia é professora Sônia. Se eu Tudo enroscar pronto. aqui nos slides, você manda ver. Tudo pronto. Tudo para o outro, né? Então, vamos lá, já estamos aqui. Deixa eu baixar esse menino que fica gritando na minha orelha. Ai, ai. Tem 4 na sala de espera. Gente, é tão chique isso. Nós temos sala de espera. Você não acha legal? Eu acho. É tão gostoso. Ah, olá, olha só de onde veio. Olha aqui. A Cássia é lá do Rio Grande do Sul, Alegrete, lá para baixo, quase caindo dentro da Argentina, sabe? Lá para baixo, assim. Se você escorregar, É, você cai ali, bem-vinda, prazer. cai na Argentina. Que bom te ver, Cássia. Bem-vinda. A tua professora Rosana aí, Cássia, está aqui. Que bom. Maria Gueda de Goiânia, chegando, bem-vinda. Bem-vinda, Lidiane Gouveia, Lucinéia, Simone, Gilzete. Quem mais que eu não estou conseguindo ver aqui? Ana Letícia, tá aqui. A Ana Letícia é. Ui, ui, puxa lá, puxa, 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 puxa. Porto Alegre. Porto Alegre. Obrigado, Cássia, pelas boas energias. Coloca teu nominho, amor, ali, põe a cidade de onde você está e o estado, que assim o pessoal vai vendo e vê que nós somos assim muito bem relacionados pelo Brasil todo, né? Coloquem aí, gente, essa alegria de estar aqui. Gilzete é amiga da Adriana Porto, da nossa querida professora Adriana Porto. Bem-vinda, Gilzete. Mas mostra teu rostinho para nós. Bom, então vamos lá, Lúcia? Podemos? Podemos, Sônia. Podemos, Podemos. você está pronta aí, né? Olha, a Fátima chegando de Brasília. Ah, essa Ana Letícia que está aqui é de Goiânia, não é de Porto Alegre? Eu tenho uma Ana Letícia em Porto Alegre. Ai, ai.
Gente, vamos deixando a janelinha aberta, por favor. Luciné Jaraguá, Luciné de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E você está no Amapá, Josete? Onde você está? Vai melhorar, Inaê. Inaê, você cada semana arruma um probleminha novo, né? Delícia, que bom. Mas tudo passa, amor, tudo passa. Bom, gente, vamos começar para não atrasar. Então, nós vamos fazer o que nós fazemos sempre, que é primeiro o nosso relaxamento, a nossa respiração, né? Então, vou pedir para vocês, para quem está chegando, eu sempre peço para sentar direitinho na cadeira, encostar a coluna reta na cadeira. Se você estiver na cama, então fique sentadinha, que a sua coluna fique reta. Isso é muito importante para a gente conseguir alinhar a nossa coluna, alinhar o nosso pulmão, a nossa respiração, porque a respiração entra pelo nariz, mas vai passando por os caminhos que tem que ficar retinho para estarmos bem. Então, vou pedir para vocês sentarem retas. Seu Robson, vamos lá, retinho, sem apoiar na frente, deixando o pescoço reto. Vamos fechar os nossos olhos, fechando. E vamos inspirar devagarinho. Inspira, o ar é precioso. Vai inspirando, inspirando devagar. E vai liberando, fazendo biquinho. Feche os olhos, crianças. Fazendo biquinho, assoprando, assoprando. Não deixe o teu corpo caído para frente, porque você pressiona a caixa torácica. Então, deixa ele o mais reto possível. E vamos fazer a nossa segunda respiração. Inspira. Isso. E expira levemente, assopra, assopra, assopra. Sentindo o ar saindo. Mais uma vez. Inspirando, inspirando, inspirando. E expirando, soltando o ar devagarinho. Faz seu biquinho que eu quero ver. Assopra, assopra. Até esvaziar. Tudo, 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 tudo. Com os olhinhos ainda fechados, vamos dar uma espreguiçada na nossa cadeira, porque assim com os olhinhos fechados ninguém vê. Vamos lá, espreguiçando. Espreguiça e pode soltar aquele ar gostoso, né? Alinhando essa coluna, esse ombro que está duro, soltando, gostoso. Mexe bem essa coluna, gostoso, né? E expira novamente, volta para o teu centro. Inspira novamente, profundamente. E expira. Vamos fazer um pequeno passeio. De olhinhos fechados, vamos fazer um pequeno passeio. Vamos olhar para nós, para o nosso feminino, né? O arquétipo do feminino, as meninas.
Robson, que é o único menino, e tem um Douglas aqui também, tem a Ânima, para quem já estudou, esse feminino que está em você. Esse feminino que mexe com você. E nós, como nós mexemos com o nosso feminino, como é o meu feminino? Faça essa pergunta. Como é o meu feminino? Como eu lido com o meu feminino? É um feminino indeciso? É um feminino infantil? É um feminino agressivo? É um feminino que sabe lidar com as coisas do mundo de uma forma mais equilibrada? Como é este feminino? É um feminino dengoso? Aquela menininha, sim? Ou já é uma mulher? Um feminino que sabe o que quer? Falando para os meninos, é esse feminino que está dentro de vocês que vocês vão encontrar, vão projetar nas meninas lá fora para encontrar o seu amor. E nós, quando sabemos como é o nosso feminino, nós vamos conseguir entender como ele vai de encontro a essa projeção masculina. Então, hoje nós vamos falar do feminino, né? Hoje nós vamos falar do aspecto do feminino. E nós escolhemos o feminino na mitologia grega. Então, como é esse feminino? Como ele está em mim e como ele está agindo no mundo, na família, na profissão, na forma de ser. Você conseguiu entendê-lo, né? Se é um feminino materno, um feminino que sabe lutar, guerrear, ser mais agressivo no mundo. E às vezes eu me pergunto, né? Por que que eu não consigo encontrar um homem para ser meu companheiro? Porque eu ainda não conheço o meu feminino. E o rapaz, né, os meninos perguntam, porque eu não consigo encontrar a minha companheira, porque eu também não sei identificar o meu feminino interior para projetar e encontrá-la. Esse caminho que nós temos que pensar em ânima e ânimos. Né? Hoje nós não vamos aprofundar na ânima e no ânimos, mas isso foi dado numa outra live do professor Alessandro. Agora não me lembro o dia, mas já tivemos uma live dessa, que o Jung traz para a gente. Bom, vamos mexer nos nossos pezinhos, nossas pernas, nossa coluna. Vamos espreguiçar mais um pouquinho. Espreguiça, espreguiça, gostoso. Gente, tem gente colonizando espreguiçada aí. Vamos lá, né? E agora você faz assim, ó, se dá um abraço, porque um pode abraçar o outro, vamos abraçar a gente e podemos abrir os nossos olhinhos e ver todo mundo se abraçando. Robson, eu não estou vendo você me abraçar. Pode me abraçar, hein, Robson? Me abraça gostoso. Vamos lá, meu amor. Vamos, me abraça. Isso. Ai, que saudade de abraçar vocês. Todos vocês. Bem-vindos. Bons ventos, é uma alegria estar aqui de novo com vocês, mais uma quinta-feira, estamos indo, né? De quinta em quinta estamos chegando, sempre com essa alegria, essa dinâmica, esse movimento gostoso de estar reunido, de estar com pessoas do Brasil todo, representando um pouquinho de cada estado, de cada cidade, vamos montando esse mosaico aqui na nossa tela, né? E trazendo hoje uma querida pessoa, gente, uma pessoa muito, muito querida.
E, olha, eu vou contar um segredo para vocês. Ela vive puxando minha orelha. Eu levo cada puxãozinho de orelha. Ela é delicada para puxar minha orelha, sabe? Mas ela puxa. E eu até deixo, porque ela puxa com razão. Com toda a razão, né? Que é a minha amiga aqui, a Lúcia Fernanda Missy Soares. Né? A gente tem mais o hábito de falar a Lúcia Soares, que fica mais tranquilo, que é uma amiga de muito tempo, de muitos caminhos, né? Estamos juntos numa caminhada de professora, de amiga, namorando Jung, levando a arte. E daqui a pouco eu conto mais um pouquinho do que nós já fazemos juntas, né? A Lúcia, ela é psicóloga, mestre em psicologia, ela é psicoterapeuta junguiano e docente nos cursos de psicologia analítica. E ela é autora de livros e coautora comigo em alguns livros, em alguns artigos, por isso que ela puxa a minha orelha. Né? Ela é, como a professora Sônia, é avoada, como dizem, né? Os ventos levam para lá e para cá, a Lúcia puxa e me põe no chão, sabe? Sempre está lá me pondo no caminho certo. Né? E a Lúcia vai trazer para nós os aspectos do feminino na mitologia grega, que é o livro que nós conseguimos terminar essa semana, né, Lúcia? Uhul! Está na revisão final e logo nós vamos publicar esse livro. Espero que até o ano que vem ele saia, né? Porque agora a questão já é finalizar tudo. Como já estamos quase em dezembro, demora um pouquinho para fazer essa revisão. Né? E a Lúcia vai trazer para nós esses conceitos que nós discutimos muito nesse livro, né? Falando deste feminino. Lúcia, fala um pouquinho de suas boas-vindas, que depois nós entramos na nossa apresentação. Seja bem-vinda, querida, e eu estou imensamente feliz de te receber aqui para falar desse seu, meu, nosso trabalho de tanto tempo que estamos juntas. Obrigada, Sônia. Boa noite a todas. É um prazer estar com vocês. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade para estar aqui conversando com vocês. Hoje nós vamos bater um papo aqui de amigas, eu e a Sônia, compartilhando com vocês um pouco do nosso trabalho, aquilo que a gente tem pesquisado e que a gente tem se dedicado bastante nesse livro, que a gente em breve vai lançar. E eu tenho muito prazer em falar sobre esses assuntos. Não sou especialista em mitologia, mas eu sou uma estudiosa dos mitos na psicologia analítica, porque eu sou, antes de tudo, eu sou psicoterapeuta e também professora, né? Como a Sônia disse. E aí os nossos caminhos se encontraram e nós trocamos figurinhas e nós estamos aqui trazendo ideias e sugestões, né, de trabalhos em arte-terapia, reflexões, baseado nesses aspectos dos mitos femininos. Então, hoje a gente vai apresentar aqui uma sequência de personagens da mitologia grega que trazem apenas alguns poucos aspectos do feminino, né? Das múltiplas possibilidades que a mitologia nos contempla, né? Com aspectos do feminino, alguns aspectos da psicologia do feminino, que também interessa para os homens, não apenas para as mulheres, por conta da ânima, como diz a Sônia, e também para a sociedade em geral, a nossa sociedade patriarcal, muito focada no racional, no lógico, no masculino, precisa resgatar alguns aspectos do feminino. E então nós vamos trazer um pouquinho desse assunto que é muito vasto para vocês hoje. Muito obrigada. Posso pôr? Vamos, olha, mas já estava aqui, por que agora não vai? Cláudia, socorro.
Está aqui. E agora, Cláudio? Como eu faço para compor isso na tela toda? Aqui embaixo vai ter um quadradinho onde aumenta. Vê se você acha. Aí. Deu? Ótimo. Deu. Ótimo. Ótimo, obrigada. Então, aqui eu estou deixando para vocês o link da Unipaz, porque algumas pessoas ficam me perguntando como acessar as lives que já passaram, tá? Então, como vai ficar gravado no YouTube, vocês poderão acessar. Lembrando que é só entrar no YouTube da Unipaz Goiás e entrar na playlist. Entrando na playlist, vocês terão as outras lives que já passaram e as futuras também. Está tudo guardadinho lá na playlist da Unipaz Goiás, acessando o YouTube da Unipaz, tá? Ou entrando no site também você vai conseguir acessar, tá? E aqui, os aspectos do feminino na mitologia grega, a Lúcia Soares e a Sônia Tomás, que estão aqui hoje, nós vamos conversar com vocês sobre esse tema, né? E aqui, Lúcia, eu trouxe, que nós fizemos esse PowerPoint, e eu mexi no PowerPoint da Lúcia, então é o seguinte, né? Nós temos uma jornada aqui, eu e Lúcia, quando falamos um tempo atrás, né, no Pensando a Arte Terapia com Arte, Ciência e Espiritualidade, nós escrevemos um artigo sobre, um capítulo, sobre a Frida Kahlo. Um capítulo maravilhoso que nós amamos e que a Lúcia já está convidada para vir o ano que vem para falar disso para nós, né? Nesse capítulo que nós trabalhamos com a Frida Kahlo, que foi maravilhoso, né? É um prazer. E o livro que nós escrevemos, que já saiu, que muitos de vocês já viram no meu Face, nas minhas aulas, nas aulas da Lúcia, no Face da Lúcia, que é O Herói nos Mitos Gregos, como é que esse herói está em nós. Então, eu trouxe aqui só duas exemplares da nossa trajetória, porque nós temos outras coisas juntas, mas para alegrar um pouquinho nossa publicação, né, Lúcia? Mostrar que nós estamos juntas mesmo, né? E esse livro que nós terminamos hoje, nós estávamos fazendo as contas e vimos que, de repente, temos 7 aspectos do feminino, né? 7 aspectos. Quando nós falamos de Perséfone, de Helena, Cassandra, Penélope, Medeia, Medusa e Psique. Cada uma vai trazer um aspecto do nosso feminino. Não são todos os aspectos, porque senão esse livro ia ficar muito tenso, né? Muito extenso, e nós iríamos demorar mais aí 5 anos, porque esse aqui demorou quase tudo isso, demorar mais um tempo para sair. Então, aqui nós estamos colocando para vocês a trajetória que nós vamos fazer hoje. Vamos falar um pouquinho de cada uma para entender essa totalidade psíquica parcialmente, né? Quando eu falo em totalidade, ela vai ser um parcial dessa psique. Então, a Perséfone vai fazer o papel de mediadora, nós vamos falar de Helena, a mais bela, Cassandra, a desacreditada, Penélope, a esposa fiel, Medeia, a vingança, Medusa, a atração fatal, e, para concluir, Psique, que dá para nós as etapas desse desenvolvimento feminino. Isso aqui tem uma sequência, lógica para nós, né? Para mim e para a Lúcia, que vai vendo como que é a trajetória do feminino, tá? Então, a Lúcia, você quer falar alguma coisa dessa, Lúcia? Não, eu acho que é isso mesmo. Essa é a sequência que nós vamos adotar. Nós vamos falar um pouquinho de cada e vamos fazendo as associações. Podemos começar. Quase lá. Se ele conseguir ir para frente agora, né? Travou. Cláudia, travou o meu. Não consigo pôr ele para frente. O da Lúcia também eu coloquei ela como co-anfitriã. Então vê, Lúcia, se você consegue. Entrar lá no compartilhar a tela. Então vai ter que ligar a minha.
Continua você, Sônia, que eu também não Não está consigo. indo. Travou a minha tela, travou meu computador. Travou. Eu não tenho como passar, porque eu não tenho ele aqui no meu arquivo. Deixa eu botar de novo. Se eu contar para você aqui. Apareceu, Sônia. Apareceu aqui, né? Então, a estrutura do livro, tanto do herói quanto do feminino, para quem está querendo saber como é essa estrutura e como usar, nós fizemos o seguinte: tem a narrativa do mito, tem um resumo, né? Porque é muito extenso. Depois disso, nós temos uma leitura simbólica do mito. Depois nós temos a representação do mito na arte e a leitura simbólica desta arte em relação a esse mito. Capítulo por capítulo tem o mesmo desenvolvimento. E, para finalizar, tem as possibilidades criativas do mito, que poderá ser usado na educação, num processo de arte-terapia, num processo terapêutico. Como é que eu vou lidar com esse mito? Quais são as sugestões que eu tenho de lidar com o mito em processo terapêutico, em processo educacional, né? Então, nós temos essa possibilidade de se trabalhar esse mito. E por que nós escolhemos, então, para falar de mito, né? Porque o Jung, ele traz o quê? O Jung, ele vai estudar a cultura, ele vai estudar os mitos, ele vai estudar a religião, ele vai estudar uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, o mito, ele percebe que perpassa pela cultura, pelas religiões, pelas sociedades, e que não existe nenhuma sociedade, nenhuma cultura que não tenha seus mitos. Né? Os seus mitos que podem estar ligados ao seu processo religioso ou não, mas tem o seu mito. Todo mundo quer saber de onde veio, para onde vai, como quer ser no mundo, estar no mundo. Né? E ele chama atenção pelo seguinte para a nossa época, né? A dessacralização da nossa época é tão profana, de nossa época tão profana, é devido ao nosso desconhecimento da nossa psique, né? Da nossa psique inconsciente, e ao culto exclusivo da consciência. Ele está chamando a atenção pelo seguinte: hoje nós queremos lidar com aqui e agora com a consciência, esse movimento consciente. Né? Os deuses já não existem. Deixamos isso para os gregos ou para as outras religiões, está sempre atrelando religião e menosprezando a religião. Não, nós temos também o nosso mundo inconsciente, e esse mundo inconsciente, ele requer histórias, ele requer mitos, ele requer construir imagens, construir símbolos, né? A nossa verdadeira religião é o monoteísmo da consciência. Isso é o Jung falando. Uma possessão da consciência que ocasiona uma negação fanática da existência de sistemas parciais autônomos. Então, é negar que o inconsciente existe, que os nossos sonhos não têm valor, que as nossas emoções não têm valor, que o que eu sinto necessidade de um religare também não tem valor, porque tudo puxou muito para aquilo que é comprovado aqui e agora, neste momento. Mas qual é o significado da palavra mito? Né? Segundo Hollis, eu achei isso aqui fantástico, muito interessante, né? É olhar de soslaio, eu tenho que olhar de lado. Né? Eu não vou ler tudo isso para vocês, mas é olhar de lado, aquilo que eu desconfio, aquilo que eu acho que está ali, mas não está, aquilo que está dizendo assim, olha, tem mais alguma coisa escondida, tem algo ali que eu não estou olhando direito, eu não olho de frente, eu olho de lado, para entender o que está escrito, né? O que está na minha frente. E realmente é essa a ideia que dá. Né? A ideia do mito é que tem um mistério, ele não está contido nas palavras, nas linhas, ele está nas entrelinhas, ele está no silêncio da comunicação.
entre uma linha e outra você tem o vazio, né? Então ele traz para nós um mistério. E como nós gostamos de ver mistérios, né, Lúcia? Nós gostamos de estar no mistério, mas não queremos nada com mistério. É interessante. Eu quero saber que tem um mistério ali, mas eu quero distância, né? Então é aquilo. O que é divino eu quero saber, mas eu não quero saber. Então é uma aparência muito interessante. Hoje, o mundo da consciência continua olhando de lado para os mitos, olhando de lado para o inconsciente, olhando de lado para os símbolos. O mito condensa numa só história uma multiplicidade de situações análogas, mas além de suas imagens movimentadas e coloridas, ele está muito além disso. Tá? Ele não é somente desenho animado, ele permite a descoberta de tipos de relações constantes, isto é, de estruturas. Que estruturas são essas? São as nossas estruturas psíquicas. E aqui, como é que eu vou trazer para você entender que mito está acontecendo no nosso dia a dia? Quando nós estamos assistindo um filme, né, geralmente nós queremos, eu gosto de falar do Harry Potter, né? É mistério, é magia. Ah, mas é para criança, mas quantos adultos já assistiram? Né? Atualmente está em alta os Guerreiros Otomanos. Eu estou assistindo. Depois que eu descobri que tinha 448 capítulos, eu quase morri. Mas tudo bem, vamos lá. O que ele está falando? Da história dos otomanos. Mas ele está falando de uma história mitológica também. Não é tão real. É tudo criado pelo ser humano, sim, mas é criado de um mundo fantástico, de uma fantasia, trazendo símbolos e valorizando aquele povo. Então, o mito também traz a origem do povo, o que esse povo fala, o que esse povo sente, como ele vive, né? E deixando tudo isso dentro de um lugarzinho guardado, que é o inconsciente coletivo. E aqui, para voltarmos para o nosso tema, nós vamos começar a falar dos nossos mitos femininos. E a Lúcia trouxe a Perséfone. Conta para nós, Lúcia, como que é a Perséfone? Bem, eu imagino que alguns já devam conhecer um pouco a história de Perséfone, mas a gente lembra dos mitos, às vezes só uma parte da história, e aí a gente acaba não compreendendo muito bem. Eu vou tentar resumir um pouquinho a história de Perséfone para vocês saberem de quem a gente está falando, né? Perséfone é filha de Zeus e Deméter. Em Roma, a Perséfone era conhecida como Prosérpina, e filha de Júpiter, né, com a deusa Ceres. Ceres é a deusa da agricultura, daí vem a palavra cereal, né? É a deusa dos grãos. Então, Deméter e Perséfone, mãe e filha, elas representam a semente e o trigo maduro, a colheita de um ano e a semente que vai ser plantada para brotar e trazer a colheita, a próxima colheita, não é? Então, esse era um mito agrário, mas na religião dos gregos, no orfismo, esse mito agrário, ele se tornou uma metáfora, né? Um símbolo do ciclo da vida, e o ciclo da vida humana também, a nossa morte e a possibilidade do renascimento. É um ciclo infinito que sempre se renova, não é? Essas deusas, elas representam também a relação entre mãe e filha. E nós vamos falar de Perséfone, também conhecida como Core, a jovem, né? Que ela, a mãe era muito apegada a ela. Então, a gente também pode pensar na relação mãe-filha e nessa passagem, nessa transição da juventude da mulher, né, da mulher como jovem, como filha,
para depois ela se casar e se tornar uma mulher madura, adulta. Esse mito aborda, então, um pouco dessa passagem na vida feminina. O que acontece? Perséfone, ela é muito, muito bonita, muito jovem, muito atraente, e o deus do mundo subterrâneo, o deus dos mortos, Hades, se apaixona por ela, por um artifício de Afrodite, mas se apaixona por ela. E quando ele a vê colhendo flores, junto com as suas companheiras, com as ninfas, com as deusas, e ela fica atraída por uma flor que está à beira do abismo. Quando ela vai se inclinar para apanhar esse narciso, a terra se abre e de lá de dentro sai uma carruagem puxada por cavalos negros, com o deus do mundo subterrâneo, Hades, e a rapta. Ela grita, a mãe ouve, mas não dá tempo de socorrer. Então, a deusa Deméter circula pela terra toda, pelo mundo todo, procurando a filha, e não a acha. Até que ela descobre o que foi que aconteceu com Perséfone, e imediatamente ela vai reclamar com Zeus que ela quer a filha de volta. Mas enquanto ela não tem a filha de volta, ela se entristece tanto que tudo na terra perece, porque ela é a deusa da agricultura. A humanidade passa fome, porque as plantas todas secam. Então, os deuses preocupados com isso resolvem atender o pedido de Deméter, e Zeus manda Hermes até o mundo subterrâneo trazê-la de volta. Mas, quando ela chega, a mãe pergunta: por acaso você comeu alguma coisa no mundo subterrâneo? Ela diz que sim, eu partilhei uma romã com meu esposo. Então, essa romã que aparece aqui na imagem, né, está representando esse momento em que a Perséfone ela come alguma coisa no mundo subterrâneo, e quando você come alguma coisa com alguém, você cria com essa pessoa um laço, um vínculo. Então, isso simboliza o casamento dela com Hades. E a partir do momento que ela se casa com Hades, ela se torna a rainha do mundo subterrâneo, a rainha do reino dos mortos. E então ela já é uma mulher casada. E ela volta para a mãe, mas a mãe entende que agora ela tem que voltar. E aí é feito um pacto com Zeus. Zeus permite que a Perséfone volte todos os anos. Ela vai ter que passar uma parte do ano com o esposo no reino dos mortos, onde ela é rainha, e outra parte do ano ela vai passar com a mãe. Quando ela volta, a terra se cobre de flores e é a primavera. Então, essa é a história das nossas duas deusas, né? Agora, o que isso nos faz refletir? Então, a gente pode pensar nessa transição, né, da juventude para a idade madura, a gente pode pensar na relação mãe-filha, a gente pode pensar o que significa o casamento na vida da mulher, né? Mas a gente também pode pensar que a gente pode encarar, nos nossos valores, a gente pode encarar como esse rapto, como uma violência, né? Mas, simbolicamente, esse rapto era necessário, porque era a forma dessa jovem fazer uma iniciação, né? Ela passar da idade do papel de filha, da infância, da adolescência, para a idade adulta, né? E muitas vezes na nossa vida, a gente tem uma fase de aprofundamento, uma fase de rapto mesmo, né? Onde acontece alguma coisa na nossa vida que faz com que a gente tenha que entrar em contato com as energias do mundo interior, né?
olhar para dentro da gente mesma e descobrir quem nós somos, qual é a nossa verdadeira personalidade, o que eu desejo da vida, como que a minha vida foi até então e qual vai ser a nossa nova fase da vida. Esse momento de descida para o inconsciente, muitas vezes acontece como uma crise, um problema psicológico, até um estado de depressão, né? Mas, desse momento, dessa experiência, a gente sempre sai renovado. Então, nesse momento em que a Perséfone passa a ser a rainha, a esposa do Hades, é a rainha do mundo dos mortos, quer dizer, ela domina, ela conhece o mundo do inconsciente, o mundo interior, e ela descobre o próprio potencial, né? Então, uma mulher que se identifica com Perséfone, talvez seja aquela que em algum momento da vida ela teve meio perdida, ela não sabia muito bem o que ela queria, mas a partir de uma experiência no mundo interior, ela acaba descobrindo essa qualidade de ser a mediadora, por isso a gente colocou a Perséfone como a mediadora. Ela transita entre dois mundos, ela passa uma parte do ano na superfície da Terra, quer dizer, no plano da consciência, e uma outra parte do ano ela passa no mundo interior, recolhida, como uma semente que adormece na terra para depois germinar. E ali ela faz essa transição, ela faz muito bem essa transição entre a consciência e o inconsciente. Isso acontece na vida da mulher, né? Isso também o homem pode fazer via ânima, tem um momento em que ele precisa se interiorizar, voltar para dentro de si mesmo, buscar forças nessa energia primordial, né, do inconsciente, e voltar renovado, voltar trazendo novas ideias, voltar fazendo essa mediação da consciência com o mundo interno. Então, Sônia. Então, aí a gente tem mais, como eu falei no livro, né, nós teremos essas pinturas e vamos analisar também esses símbolos que aparecem, que no caso aqui não vai dar tempo, né? Sim. Mas Perséfone, ela precisa amadurecer para ser mulher, precisa introspectar para depois surgir como uma flor, né? E por isso que ela vai para o mundo, para o submundo e volta a cada 6 meses. É um lindo mito esse, né? E nós também temos esses momentos nossos, né? Mesmo já a mulher, nós temos... O homem não consegue entender que nós precisamos de alguns momentos no mês de introjetar, introspectar, ficar quieta, né? Entrar, fechar e sair. Parece que isso é constante também nessa nossa vida, né? Vamos ver o próximo, então? Helena, a mais bela, que é o que nós queremos ser, a mais bela. Mas que causa uma boa confusão, né, Lúcia? Sim, com certeza. Então, posso contar um pouquinho de Helena, então? Pode. Helena também era filha de Zeus. Zeus se apaixonou por Leda, a rainha de Esparta, e para conquistá-la, ele se transformou num cisne. Vocês já devem ter visto até alguma pintura sobre Leda e o cisne, né? E desse amor de Zeus transformado em cisne com a Leda, nasceram 2 casais de gêmeos, Castor e Pólux, Helena e Clitemnestra. E Helena, então, era uma semideusa, ela tinha uma mãe mortal e um pai divino. Por isso, ela era a mulher mais linda do mundo. Ela tinha 99 pretendentes querendo se casar com ela. Então, por isso, o pai foi aconselhado a deixar que ela escolhesse com quem ela queria casar. E ela escolheu se casar com Menelau. Menelau tinha um irmão,
que também se casou com a irmã de Helena, Clitemnestra. Mas isso é uma outra história. Helena estava bem casada com seu esposo Menelau, tranquilamente, mas no Olimpo houve um casamento onde todos os deuses compareceram, o casamento de Peleu e Tétis. Nesse casamento, uma deusa esquecida, que não foi convidada, a Discórdia, Eris, ficou com raiva e resolveu se vingar. O que ela fez? Ela jogou uma maçã de ouro entre as deusas e escrito, para a mais bela. Mas as 3 deusas começaram a disputar esse título de a mais bela e houve uma disputa, uma briga muito feia entre elas. Quem é a mais bela? Afrodite, Hera ou Atena? Zeus se omitiu de opinar e pensou, eu vou pedir para que aquele pastor troiano, metido a sedutor, que é o Paris, ele que resolva esse dilema. E aí, então, Hermes escoltou as 3 deusas até Paris, e aqui nessa obra a gente vê isso. Aqui é o julgamento de Paris. Paris segura a maçã de ouro e olha para as 3 deusas e vai ter que escolher entre uma delas. É uma situação difícil, porque se ele escolhe uma, as outras 2 vão ficar contra ele. Mas ele tem que fazer uma escolha difícil. Então, o que acontece? Hera oferece para ele poder sobre um grande território, riquezas e tudo mais. Atena, que é essa que está mais à esquerda, toda vestida, ela é a única que não está nua nessa pintura, ela oferece, como ela é a deusa da sabedoria, da estratégia, ela oferece para ele vitórias nas batalhas, ela oferece para ele também muito poder. Mas a Afrodite, que é essa que está mais próxima a Paris, olhando para um espelho, oferece para ele simplesmente o amor da mulher mais linda do mundo, que é a Helena. E aí Paris acaba escolhendo dar a maçã com o título de a mais bela deusa para Afrodite. E aí, então, Afrodite diz, ok, então você vai ter a Helena. E Paris imediatamente vai até Esparta e rapta Helena. E leva para Troia, onde, na verdade, ele não é um pastor, ele é um príncipe troiano. E ele é reconhecido pelo pai, ele vai e leva Helena. E aí o esposo de Helena, Menelau, tinha um pacto com os outros 99 pretendentes e que eles deveriam ajudá-lo em caso de necessidade. Então, esses pretendentes, eles formam um exército e eles vão até Troia buscar Helena. E aí dá início à famosa Guerra de Troia, né? Então, Helena é conhecida como a mulher que provocou uma guerra, né? Na verdade, ela não fez absolutamente nada, né? Foi Afrodite que fez com que, né, ela acabasse no meio dessa história, e ela não queria seguir Paris, mas Afrodite ameaçou. Ele disse, você segue Paris ou eu acabo com você. Ela falou, tá bom, então eu vou. Mas ela acabou se apaixonando por Paris, pela artimanha de Afrodite, e por conta disso houve a guerra. Então, a Helena representa o quê? Né? Helena representa aquela mulher que é o ideal de beleza e o ideal masculino, né? Aquela mulher extremamente atraente, né? Pela sua forma física. Os gregos valorizavam muito a beleza. A beleza não era só um atributo físico, mas era um dom dos deuses, né? E então
a beleza era uma coisa muito importante. E até hoje, né, a Helena representa o ideal, né, o princípio feminino ideal. Né? Ela aparece também como personagem na literatura. A Helena aparece de novo no Fausto de Goethe, né, representando isso, o ideal do princípio feminino para os homens. Né? E o que acontece, né, na vida em geral? Né? A mulher que se identifica com Helena, a mulher que quer corresponder a esse padrão ideal, né, nos dias de hoje, por exemplo, tem muitas mulheres que querem corresponder a esse padrão ideal de beleza, mas agora é uma beleza que fica só na questão da forma mesmo, da forma física. Né? Ela se esforça por manter esse padrão e ela acaba querendo corresponder a alguma coisa que é externa a ela, né? Um padrão externo. Por isso a gente observa aqui que o que a mulher que se identifica com Helena precisa desenvolver? O que a gente precisa resgatar com esse aspecto do feminino? Essa mulher ela precisa resgatar a autoestima, né? Ou seja, ela precisa aprender a se valorizar pelo que ela é, e não tentar corresponder a um ideal de beleza, um padrão externo de beleza, que é o que a gente vê muito hoje em dia. Né? E o homem, né? Quando ele projeta sua ânima, né? Com essa imagem idealizada de perfeição feminina, porque a Helena é a perfeição, ela é filha de Zeus, né? Ela representa, né, a busca da mulher ideal. Né? Quando o homem projeta isso numa mulher, muitas vezes ele se frustra, e isso pode acabar com a relação. Né? Então, o homem ele tem que reconhecer que esse ideal é alguma coisa interna da sua própria psique, né? São valores seus, que ele precisa cultivar talvez nele mesmo. Né? Ele precisa entrar em contato com o seu próprio mundo interno, com a sua própria alma, com o seu próprio inconsciente, e cultivar isso interiormente. Né? E não projetar numa mulher de carne e osso, que dificilmente ela vai corresponder a esse ideal tão elevado, né, de beleza. E é muito interessante. Aqui a gente vê nessa imagem, volta, Sônia, aqui a Helena, os pintores representam Helena de acordo com o ideal de beleza do seu tempo, não é? E aqui Helena está representada loira, e ela tem um colar no pescoço e ela aponta para esse colar que tem uma tocha. Essa tocha representa Paris, né? Que Paris era a tocha, na verdade foi o motivo, né? O rapto de Helena por Paris foi o motivo da guerra de Troia, do incêndio de Troia, né? E da derrocada da cidade. Ok? Então, Sônia. Então, é interessante porque no começo do relacionamento, os homens olham para as mulheres e encontram a Helena, né? Então, ele projeta essa Helena, porque para eles nós somos a mais bela. Só que, com o passar do tempo, eles descobrem que nós não somos a mais bela. E nós não somos, porque isso é uma projeção. Né? Então, se não encontrar realmente esse mais belo dentro da mulher amada, ele vai estar sempre buscando em volta, né? O invólucro, o rosto, o corpo dessa mulher mais bela. E aí o relacionamento realmente acaba. Então, entender que a beleza de Helena é uma beleza superficial, ela vai passar, olhando para o nosso mundo de hoje. E que nós temos que olhar para a nossa própria beleza. Que beleza eu tenho? Helena aqui tem uns lindos cabelos loiros, mas eu estou muito feliz com os meus negros, embora sejam tingidos. Né? Mas eu estou feliz com os meus, então olhar para os meus cabelos e ficar feliz com o que eu tenho, né? E ver que há beleza nisso, porque a beleza vem de dentro. A autoestima, como você falou, ela vem de dentro dessa autoestima, onde eu me autovalorizo como Helena, e a Helena está presente em todas as mulheres. Nós queremos ser a mais bela.
E nós somos a mais bela. A mais bela não é a do mundo, porque nós somos diferentes, e não tem nenhuma outra Sônia igual a mim, outra Lúcia igual a Lúcia, a Cláudia, né? Ana Paula, nós somos diferentes. Ainda bem, porque assim tem uma diversidade de Helenas. Eu acho lindo, as mulheres são lindas, cada uma com a sua característica. Esse é um momento de beleza, né? É bom estudar um pouco mais esse mito também. Vamos para o próximo, Lúcia? Vamos, Sônia. Tomar conta do nosso tempo. Com certeza. Então, aqui nós vemos a Cassandra. Cassandra que está dando um grito de horror. É impressionante essa imagem, porque Cassandra era irmã de Paris. Cassandra era uma princesa troiana. E ela tinha o dom da profecia. Acontece que, quando Apolo se apaixonou por ela, ela se recusou a se envolver, né, num caso amoroso com o deus Apolo. E ele ficou furioso. Então, ele tirou da Cassandra, ele não podia tirar o dom da profecia de Cassandra, mas, para se vingar, ele tirou o dom da persuasão. Então, Cassandra, ela era capaz de prever o que iria acontecer, mas ninguém acreditava nela. Então, a Cassandra, ela traz para a gente o tema do descrédito, né? Então, na sociedade atual, como a Sônia bem falou no início, então a gente valoriza tanto a razão, o pensamento lógico, linear. Existem outras funções da consciência que muitas vezes a gente desvaloriza, como, por exemplo, a intuição, né? Então, aquela mulher que é sensível, que é intuitiva, que tem a capacidade de perceber algumas coisas muito sutis, né? Ela acaba tendo dificuldade, né, de se comunicar, de se expressar nesse mundo, né, que valoriza muito mais aquilo que é lógico, que é bem explicado, que você tem argumentos e consegue provar, né? Então, a Cassandra, ela tem que desenvolver a capacidade de expressar, né? A intuição é uma percepção por meio do inconsciente, e ela não é valorizada atualmente, né? Mas a Cassandra também pode ser aquela pessoa que muitas vezes ela revela algumas coisas desagradáveis, né? Ela vem e fala uma verdade que ninguém quer ouvir, e as pessoas acabam criando uma antipatia com as pessoas que têm essa capacidade de perceber aquilo que os demais não estão percebendo. Então, o desafio, né, de Cassandra, o nosso desafio, na verdade, né, é integrar a nossa intuição, integrar a nossa sensibilidade, que é um aspecto do feminino também, né? Aprendendo a elaborar, articular e comunicar de uma forma adequada para que a gente possa se integrar isso no mundo. Né, Sônia? Completa com a sua observação, que eu acho muito interessante. Eu estava vendo aqui, por mais que nós estudamos e lemos todos esses mitos, eu estava lembrando, nós não correlacionamos a Cassandra com as psicólogas e nem com a arte terapeuta, né? Os terapeutas, que alguns conseguem realmente, né? Tá vendo que aqui a coisa é além daquilo que se vê, tem uma situação a mais, e as pessoas não acreditam, né? Não acreditam que o outro... Nós não estamos falando de previsão, nós não estamos falando de magia, nós estamos falando, sim, de ter uma percepção além daquilo que está na nossa frente, né? Como no começo eu falei, nós olhamos de soslaio, nós olhamos de lado para a situação, nós mudamos o olhar para diversos ângulos para ver a situação diferente. Então, quando nós mudamos isso, nós trazemos uma nova verdade. E a nova verdade nem sempre é bem quista, né? É bem recebida, nem sempre todo mundo fala, nossa, que legal, todo mundo já está com uma pedra em cima de quem está vendo a coisa diferente, né?
Então, eu vejo Cassandra, sim, ela tem uma verdade que ninguém acredita, né? Só Ninguém quer ver. complementando, para quem não lembra, né, do mito, acho que nessa imagem Cassandra, aqui, dá para ver melhor, obrigada, Sônia. O que acontece? Cassandra previu que o cavalo de Troia era uma armadilha dos gregos, mas ninguém quis acreditar nela. E aí aconteceu que realmente a cidade foi invadida e foi incendiada. Então, nessa imagem, a pintora mostrou o desespero de Cassandra puxando os próprios cabelos, porque ela conseguiu prever, mas ninguém acreditou. E ali ao fundo temos lá o cavalo e a cidade de Troia em chamas. Muito interessante, não é, Sônia? A verdade às vezes leva à destruição, né? Quando o outro não quer ver que aquilo ali vai causar algum problema, né? Exatamente. Geralmente, às vezes as mães têm muito mais essa intuição conosco, né? As mulheres têm muito dessa intuição de prever alguma coisa. Olha, não faça isso porque vai acontecer aquilo. E o mais jovem não ouve, né? Então, aqui também é olhar para aquilo que nós podemos direcionar. E nem sempre dá para falar a verdade. Às vezes nós temos que dar um jeitinho para falar essa verdade para o outro acreditar. Então, aprender a falar as coisas, né? A influenciar o outro de uma outra forma, a esclarecer o outro de uma outra forma. E o mito é o que faz isso conosco. O mito vem falar para nós assim, olha, conta um mito no processo terapêutico, porque não adianta falar, mas se você contar esse mito, a pessoa vai olhar de uma outra forma para a sua própria vida, né? Então, aí eu queria já trazer o mito para perto do processo terapêutico, porque no processo terapêutico, se eu estou vendo que eu não consigo fazer a pessoa ter uma reflexão mais profunda sobre ela, contar o mito faz com que ela acorde, né? Com que ela olhe para um outro ângulo. Essa é a função do mito, né? De trazer novas verdades. Vamos em frente? Vamos sim. Se ele me obedecer, nós vamos sim. Vamos. Bem, aqui está a Penélope. Então, é outra personagem que também está envolvida na Guerra de Troia. Né? Por conta da guerra, o esposo de Penélope, Odisseu, também conhecido como Ulisses, né? Ele está na guerra, ele vai para a guerra, essa guerra dura 10 anos. Depois que a guerra acaba, ele demora mais 10 anos para voltar para casa. E o que acontece com a esposa dele? Ela está cercada de novos pretendentes que querem se casar com ela. Eles dão o Ulisses por morto e querem se apoderar dos tesouros da ilha de Ítaca, da qual ela é rainha. Mas Penélope tem esperança que o Ulisses volte, então ela fica esperando o retorno do marido e usa de uma artimanha, né, que é aquela que todo mundo conhece, que ela tece durante o dia e vai desfazendo o bordado à noite e dizendo para os pretendentes que ela só vai se casar de novo quando ela terminar aquele bordado. Quando ela terminar de tecer aquela, na verdade, é uma tapeçaria. Então, ela usa essa artimanha por algum tempo, mas tem uma hora que isso não funciona mais, e eles a pressionam. Então, ela faz com que eles aceitem um outro desafio. Ela diz que vai se casar com aquele que conseguir usar o arco de Ulisses e passar uma flecha por meio de 12 aros. E ela sabe muito bem que ninguém vai conseguir manipular o arco de Ulisses, que só ele conseguiria fazer isso. Mas é uma forma dela ganhar tempo. Então, aqui, nesse mito, aqui nessa outra imagem, nós temos aqui a Penélope, triste, preocupada, segurando o arco de Ulisses, porque ela vai, então, lançar mão desse artifício e vai submeter esses pretendentes a essa prova do arco. E no momento em que essa prova, ninguém consegue, e aí surge, de repente, Ulisses, que volta,
e pega o arco e consegue provar que ele é o verdadeiro esposo. Então, esse é um casamento que termina, é uma história que termina bem. Os dois se reencontram, mas depois de 20 anos. Né? Então, a Penélope ficou conhecida como o símbolo da esposa fiel, da esposa que espera o tempo que for necessário pelo marido voltar, que ela não se casa de novo, ela não se envolve com mais ninguém, né? Ela é fiel. E aí a crítica que se faz é que esse Penélope é muito passiva, ela só fica parada esperando e tal. Mas se a gente observar o mito com outros olhos, né, sem o viés dos nossos valores atuais, a gente vai ver que Penélope era uma mulher muito forte, porque ela administrou essa situação por muito tempo, administrou o reino, lidou com esses pretendentes, e, no fundo, ela sabia muito bem o que ela queria. Né? Ela não queria se casar de novo, né? Ela amava Ulisses, então ela queria esperar por ele. Então, o que a Penélope nos ensina? Né? A Penélope é uma grande lição para nós, na atualidade, que a gente se identifica muito com a ação, com a atividade, com resolver as coisas imediatamente. E a Penélope, ela nos ensina a esperar. A Penélope, tanto Penélope quanto Ulisses, eles são protegidos pela deusa da sabedoria, a deusa Atena. A deusa da estratégia, ela é muito inteligente, ela usou de estratégias muito interessantes para se livrar dos problemas. E parece que ela não estava fazendo nada, mas no fundo ela estava. Então, é uma espera ativa. Isso que a gente precisa aprender hoje, essa espera ativa. Não é ficar inativo, não é ficar sem fazer nada, mas observar e agir no momento certo. A gente esquece isso. E a gente se identifica tanto com o padrão masculino de ação que muitas vezes a gente esquece de que as coisas têm o seu momento ideal. Muitos processos precisam do amadurecimento. E só no momento em que as coisas estão prontas é que a gente pode agir. Né? Ela desenvolve essa capacidade da espera ativa, né? Fazer escolhas e agir no momento certo. Eu acho que essa é a grande mensagem que essa personagem traz para a gente. É uma mensagem bem interessante, porque no mundo de hoje nós não temos mais paciência, né? Nós não temos mais um momento de espera, né? Um momento que você tem que ficar sentado e parado, ou fazendo uma outra coisa e não aquilo que deveria estar fazendo, que a sociedade cobra, que a sociedade diz que você deveria estar fazendo, né? Até o descanso parece que tem limite. Você não pode dormir mais do que tais horas, porque você está sem fazer nada. Temos que estar em ação o tempo todo, e não dá para esperar o outro. Se você não consegue me acompanhar, você fica para trás, né? E eu acho bonito Penélope, porque ela traz uma mulher sábia. Para mim, Penélope é muito sábia. Ela sabe o que quer, né? Ela não tem certeza que Ulisses vai voltar, mas ela tem certeza que ela não quer casar com outra pessoa. Ela não quer casar com outro, ela quer ficar com ela mesma. Né? E com isso, como você disse, ela vai administrando o reino, quer dizer, ela vai administrando tudo com sabedoria. São 20 anos. São 20 anos de reinado de Penélope. De uma mulher que todo mundo, quando olha, fala, eu não quero ser Penélope, porque ela ficou esperando Ulisses. Olha, são 20 anos de reinado, 20 anos de sabedoria, né? 20 anos falando não para alguns homens e falando sim para muitas outras coisas, né? Então, olhar para este caminho eu acho mágico. Olhar para essa mulher sábia que sabe esperar, que sabe bordar, né? Tecer com as próprias mãos, que sabe administrar o reino. Ela não precisou de um masculino para administrar. Eu não estou descartando o masculino, nós estamos falando de Penélope, tá? Às vezes nós temos algumas mulheres
num processo terapêutico que estão nesse stand-by. Ela não quer um relacionamento com outro homem. Ela quer ficar no relacionamento com ela mesma, administrando a vida dela, cuidando do que ela tem, e a sociedade fica cobrando relacionamentos. Enquanto ela ainda está se autoconhecendo. Durante esse período, Penélope se autoconheceu, viu o teu potencial, né? Ela identificou o potencial administrativo, o potencial de ser mulher, de se autoadmirar. Quer dizer, ela foi construindo isso ao longo de 20 anos. Se ela casou com 20, ela já estava com 40 aí, né? Não, 20, 60. Que bom, né? Nós estamos na idade de Penélope. Ulisses está voltando para casa. Ô, Lúcia, vamos esperar, né? E saber que quem vai conseguir mexer nesse arco somente é Ulisses, porque é o arco de Ulisses. Não tem outro homem que vai conseguir soltar a flecha, né? Manejar o arco. E quando ele chega assim, que ninguém reconhece depois de 20 anos, realmente está irreconhecível. Nem ela o reconhece. Ela só vai reconhecer depois pelo arco, né? Então, essa questão de encontrar esse Ulisses depois de tantos anos, né? É lindo. Vamos ver se aqui nós conseguimos acordar também Penélope em algum dos nossos parceiros que estão aqui presentes, né? Vamos para o próximo. Vamos ver ali. Eu estou amando fazer isso. Ai, ai, fora que trava. Aqui. Deixa eu contar antes que a Lúcia conta. Esse livro estava ali parado nas nossas mãos durante muito tempo e eu não conseguia liberar o livro. A Lúcia já estava me torrando na fogueira, né? Não conseguia. Aí, esse ano passado, né? 2019, né? Eu já nem sei mais, de 2019 para 2020. A Medeia apareceu agora. Agora, 2020, né? A Medeia apareceu na quarentena. Foi na quarentena, eu achei que era 2019. Eu falei, Lúcia, vamos terminar, mas está faltando uma, eu não consigo, está faltando. Aí ela vem e fala, vamos falar de uma ideia. Eu falei, bem na quarentena, agora que você está me dizendo, realmente, na quarentena aparece uma ideia. Apareceu. Para finalizar, né, o nosso livro. Eu acho que tem alguma coisa para nós aprendermos aqui com essa Medeia. Acho que aqui, mas nós vamos ter que conversar depois, tá? Conta aí, Lúcia, como que é Medeia? Bom, eu não sei se vocês se lembram da Medeia, mas com certeza todo mundo já ouviu falar daquela mulher terrível que matou os próprios filhos, e a gente tem uma impressão muito negativa de Medeia, às vezes a gente até resiste um pouquinho a entrar em contato com ela, porque ela é uma pessoa vingativa, e isso assusta, né? Mas a história é a seguinte, Jazão precisava resgatar o seu reino, que tinha sido usurpado pelo seu tio. E, para isso, ele tinha que buscar o velocino de ouro, que era uma pele de carneiro dourada, e trazer de volta ao seu reino. E aí houve a expedição dos Argonautas, que vocês já devem ter ouvido falar, e então Jazão chega ao reino da Colquita, onde está o velocino, e o rei que guarda o velocino de ouro num bosque, vigiado por um dragão que nunca dorme, era o pai de Medeia. E para que Jazão conseguisse conquistar esse tesouro, houve interferência dos deuses. E Afrodite, novamente, agiu e fez com que Medeia se apaixonasse por Jazão, para que ela ajudasse Jazão. E como Medeia era uma feiticeira poderosa, ela produziu, aqui nessa obra a gente está vendo, ela está fazendo uma poção mágica, né? Ela está cozinhando alguma coisa aqui nesse fogo, e ela está angustiada, com a mão no pescoço, nos colares, procurando, pensando, preocupada
se Jazão conseguiria vencer as provas que o seu rei, o seu pai, iria fazer Jazão enfrentar para conseguir esse tesouro. Então, a Medeia faz de tudo, ajuda Jazão, faz uma poção mágica, o dragão adormece, e ele consegue pegar o tesouro, o Velocino de Ouro, e parte. Ela está apaixonada por ele e ela vai junto. A condição dela ter ajudado o Jazão era que ele se casasse com ela. E aí ele cumpre a promessa e se casa com ela. Eles vivem juntos por muito tempo. Ele não conseguiu o reino de volta, eles foram para Corinto, e aí eles voltam, eles vivem juntos, ela tem 2 filhos com ele, e um belo dia o rei de Corinto oferece a própria filha dele em casamento a Jazão, e Jazão resolve repudiar Medeia e se casar com outra. E aí é claro que Medeia se sente traída, né? E resolve se vingar. E ela vai se vingar naquilo que é mais caro, né? Que é mais importante para Jazão, que são os filhos. Então, ela mata os filhos e sai voando numa carruagem puxada por serpentes e vai embora. Aí ela vai para Atena, casa com outro rei, mas aí já é uma outra história. Então, a Medeia é o símbolo da fúria feminina, né? Daquela mulher que se dedica para o marido, ela abre mão da vida dela por amor, mas esse amor, a partir do momento em que ela é rejeitada, ele se transforma em ódio. E esse ódio é tão profundo que ela se vinga do marido nos próprios filhos. É claro que, na vida real, a coisa não chega a esse ponto, muitas vezes até sim, né? Existem os crimes passionais e tal, mas, simbolicamente, a gente pode encontrar esse padrão de Medeia, né? Naquela mulher que não aceita a separação, que não lida bem com uma relação com o marido, com o ex-marido, né? E que usa os filhos, muitas vezes, para atingi-lo, né? Faz a alienação parental, não permite as visitas, fala mal do pai para os próprios filhos e tal. Ela usa os filhos para atingir o companheiro, né? A Medeia nos faz refletir que a gente precisa desenvolver a própria individualidade, né? A mulher que se dedica integralmente ao companheiro, ela abre mão da sua individualidade, né? E nisso, a vida dela toda se resume ao casamento. Quando ela perde o casamento, ela fica desnorteada. E aí, no caso de Medeia, ela enlouquece, né? Ela usa, né, dos recursos mais baixos, ela usa os poderes dela, né, para o mal, e ela acaba ferindo, né, matando os próprios filhos. Na verdade, ela está cortando as possibilidades de desenvolvimento futuro, tanto dela quanto do marido e da relação, né? Um pouquinho essa história de Medeia que eu tinha para passar resumidamente para vocês. É para nós entendermos também que nós estamos fazendo uma análise bem restrita, né, para entender como levar isso também para o nosso processo de atendimento. Quando chega uma mulher, Medeia, que ela está a fim de destruir tudo, né? Tem algumas que falam assim, eu vou pôr fogo na casa, vou terminar com tudo para ter esse marido de volta. Ela não entende que com essa ação ela não vai ter o marido de volta, mas ela é movida pela vingança, né? Ela é movida. Então, ela não consegue parar porque esse impulso da vingança, destruir tudo que ele tem, que assim ele também não vai ser feliz. Ela está em busca da felicidade que ele tirou dela, né? Estamos falando, sim, da vingança. E agora nós vamos entrar em Medusa. Essa imagem é muito interessante, muito significativa, né?
porque ela se chama Espelho da Memória. Aqui, essa imagem já vai me ajudar a contar a história da Medusa. A Medusa era uma jovem muito bonita, muito orgulhosa da sua beleza, principalmente dos seus cabelos. Acontece que Poseidon, deus do mar, se apaixonou por ela e teve um caso de amor com ela dentro do templo de Atena. A deusa, ofendida, resolveu punir Medusa. Claro que ela não ia punir Poseidon. Poseidon é o tio dela, ela não podia fazer nada contra Poseidon, mas contra Medusa, ela fez. Ela transformou a Medusa num monstro horroroso. Aqui a gente vê as serpentes no cabelo, aqui à esquerda, a cauda de serpente, as garras, né? E ela também tinha dentes de javali, ela era terrível. A Medusa tinha o poder de petrificar as pessoas com o olhar. Quem se aproximasse da caverna da Medusa, imediatamente se transformava numa estátua de pedra. E coube ao herói Perseu enfrentar a Medusa. Perseu corta a cabeça de Medusa, e mesmo depois de morta, a cabeça de Medusa, ela continua agindo e petrificando. E Perseu vai usar essa cabeça para enfrentar seus inimigos e derrotá-los, né? Perseu salva Andrômeda, e é uma história bem louca. Mas a Medusa, ela personifica o quê? O medo que paralisa. Né? Preciso contar também que quando o Perseu corta a cabeça da Medusa, ela já estava grávida de Poseidon, e ela dá, de dentro dela saem 2 filhos, né? O cavalo alado Pégaso, que representa a nossa capacidade de imaginação criativa. Pégaso é maravilhoso. Ele vai ser o cavalo das musas, ele vai criar a fonte das musas, que vai inspirar os poetas. Então, o Pégaso representa a imaginação. Mas também nasce Crisaor, que é um gigante, que depois vai ser pai de vários monstros, né? Isso significa o quê? Né? Que essa força primordial do feminino, quando ela é reprimida, ela condensa em si uma energia tão grande que, quando ela é liberada, ela tem muito poder, mas esse poder tanto pode ser usado para o bem quanto para o mal. Né? Pégaso foi o cavalo que foi usado por Belerofonte para derrotar a Quimera. Né? O Pégaso, ele traz a possibilidade da criatividade. Então, a Medusa, o mito da Medusa nos faz refletir sobre a nossa necessidade de desenvolver a criatividade. E como nós podemos desenvolver a criatividade? Justamente enfrentando os nossos bloqueios e os nossos medos que nos paralisam. Né? Contemplar a Medusa, aqui como nesse espelho, né? É olhar para o nosso lado sombrio, para aquelas nossas qualidades, né, ou potenciais não desenvolvidos, qualidades negativas, né? E que nós precisamos integrar na nossa personalidade, né? E para desenvolver todo o nosso potencial. Então, a Medusa, ela traz uma força que ela tanto pode ser positiva como negativa, tanto para o bem quanto para o mal. O sangue da Medusa, ele pode ser tanto veneno quanto curar os doentes, né? E a cabeça da Medusa passou a ser a proteção de Atena. Atena carrega no peito a cabeça da Medusa como uma força a mais para enfrentar os inimigos. E assim a gente precisa desse espelho para refletir sobre a nossa sombra, sobre os nossos aspectos menos desenvolvidos e integrá-los para desbloquear o nosso potencial criativo. E sobre potencial criativo, a Sônia é especialista. Eu gosto quando você fala Sônia é especialista. Você também é, meu amor. Você também é bem criativa. Então, arte-terapia, né? Desbloquear o potencial criativo na arte-terapia é com você.
Porque quando eu também fiquei bloqueada com todas essas, fiquei petrificada com todas essas mocinhas aqui falando, teve que vir Medeia para me salvar, né? Para terminar isso daqui. Então, realmente, de vez em quando, o processo criativo fica petrificado e você não sabe por quê, aonde, como, né? Então, usando aqui o meu próprio caminho, porque a Lúcia já tinha liberado, né? O meu próprio caminho, eu me vejo assim, eu estava petrificada, eu não conseguia dar continuidade no livro, eu não conseguia dar continuidade no processo criativo, fiquei parada, petrificada. Eu precisei liberar Medeia, né? Medeia veio em meu socorro, eu penso em socorro, ela veio me dar a liberdade para encerrar um processo. Eu tive que olhar a Medeia que está em mim. Agora o Robson deve estar dando risada aí do lado. Robson, a minha Medeia, tá? Então, a minha Medeia dentro de mim, que eu estava não querendo abrir, não querendo ver. Então, tive que olhar essa pessoa, né? Como se eu for olhar só o aspecto da vingança, o que será que eu queria estar me vingando, ou como eu estava lidando com a vingança, não vou fazer um processo terapêutico aqui, mas como lidar com essa Medeia. Foi a partir daí que eu consegui passar pela Medusa, que eu consegui quebrar a minha estátua, né? Quebrar a minha petrificação, para aí conseguir terminar o meu livro, dar continuidade no processo criativo. Veja como uma coisa entrelaça a outra, como um aspecto dos arquétipos entrelaçam com o outro. Né? Olhando, quando conhecemos vários mitos, como é que nós estamos passeando por eles e o que eles estão fazendo por nós. Né? Então, isso é um momento também de ver como eu vou ultrapassar a Medeia, como eu vou sair do meu processo de bloqueio. Né? Vamos para o próximo? Sim. Olha aqui, né? Esqueci de passar esse aqui, que é quando ele corta a cabeça, né, da Medeia e está saindo, né, os dois filhos. Pronto, Lúcia. Chegou na que você mais ama, Psique. Eu não sei se é a que eu mais amo, eu estou apaixonada por todas. A Psique, o mito de Psique é um pouquinho longo, e eu sei que nós estamos com tempo bem limitado, eu vou procurar resumir bastante. Eu acho que todos lembram mais ou menos, né, da história de Eros e Psique. Psique é uma princesa mortal, ela é tão linda que as pessoas começam a cultuá-la, e como se fosse a própria deusa Afrodite, a deusa do amor e da beleza. E é claro que isso causa um ciúme profundo em Afrodite, que resolve se vingar. Mas Afrodite, tentando se vingar, faz com que o filho, Eros, vá fazer com que a Psique se apaixone por um monstro. Né? Ela é colocada no alto de uma montanha para ser sacrificada por um monstro. Mas quando Eros a vê, ele mesmo se apaixona por ela. Só que ele não pode desobedecer à mãe, então ele começa a se esconder, a se relacionar com ela às escondidas. Nessa imagem, Psique está abrindo o portão do jardim de Eros. Eros tem um palácio e Psique é levada para esse palácio e ela é atendida por servos invisíveis. E ela fica nesse palácio e ele vem visitá-la todas as noites. Só que ele vem no escuro e não quer que ela veja. Ela não sabe com quem ela está casada, se ela está casada com um deus ou se ela está casada com um monstro. As irmãs aconselham ela acender uma lamparina e ver quem é que vem visitar. E uma noite ela faz isso, ela acende o fogo e vê. Quando ela vê que é um deus maravilhoso, ela se assusta e deixa cair um pouco do óleo quente da lamparina. Ele acorda e sai voando e dizendo: o amor não pode viver sem confiança. Ela traiu
confiança dele. Ele fez ela prometer que não o olharia, mas aí ele desiste de Psique e Psique fica desesperada. Aí é que começam as provas, aí é que iniciam as fases do desenvolvimento dela. Simbolicamente, essas provas que Psique precisa passar para reconquistar o amor de Eros, que são provas que são atribuídas a ela pela própria sogra, Afrodite, representam as etapas do processo de individuação feminina. As coisas que nós precisamos aprender no nosso desenvolvimento para chegar ao ponto de estarmos maduras e completas e prontas para fazer a nossa união, o nosso casamento sagrado, a união não só com o companheiro do mundo externo, mas também a união com o nosso próprio mundo interno, com o nosso próprio ânimos, com a nossa própria contraparte feminina. Aqui a Sônia gentilmente colocou a imagem que representa as tarefas de Psique. Então, quais são essas tarefas que ela tem que cumprir até chegar a ser merecedora do amor de Eros, né? A primeira tarefa é aqui à esquerda, ela tem que separar uma montanha de grãos, todos misturados. E Psique, ela não se sente apta para fazer isso, não. Ela chora e desiste, e aí ela adormece. Quando ela adormece, as formigas vão lá e separam os grãos. Depois ela tem que conseguir um pouco de lã dos carneiros dourados do sol. Isso também é muito difícil, porque eles são selvagens. É difícil se aproximar deles, é perigoso. Então, ela é aconselhada por um junco da beira do lago a esperar o entardecer, a hora que os carneiros se acalmam, porque não tem mais sol, e chegar perto da cerca e catar algum fio de lã que fica sempre enroscado por ali. Ela consegue cumprir a tarefa. A outra tarefa é buscar a água de uma fonte, no alto de uma montanha, muito perigosa. Ela também se desespera. Ela tem que colocar essa água numa jarra de cristal. Mas aí aparece a águia de Zeus, que está aqui um pouquinho acima, pega o jarro no bico e vai lá e pega a água para ela. E ela consegue cumprir mais essa tarefa. E a Afrodite já está muito brava, porque ela está dando conta das tarefas, né? A ideia é que ela morresse ao tentar executar, mas ela não morre. E ela tem a ajuda da natureza, dos elementos da natureza. Então, a Afrodite dá uma tarefa final e que seria fatal. A Psique tem que descer até o mundo subterrâneo, conversar com Perséfone, que nós já conhecemos, que é a rainha dos mortos, e pegar lá uma caixinha com uma poção mágica da beleza eterna. E aí ela tem que seguir uma série de passos para não se perder ali no mundo dos mortos e voltar viva para a superfície da Terra. E ela faz isso. Ela consegue voltar, mas quando ela chega com a caixinha, aí ela titubeia e para e fala assim, bom, já que eu trouxe a caixinha da beleza eterna, por que eu vou entregar para minha sogra? Eu mesma vou usar isso aqui, né? Eu quero ficar linda para o meu amado. E aí abre a caixinha. E o que acontece? Sai de lá, né? Uma poção, uma fumaça letal. É o sono da morte. E ela cai desmaiada. Aí, nesse momento, Eros retorna e não se conforma que ela tenha morrido e a resgata e leva até o Olimpo, pede para Zeus tornar a Psique imortal. E Zeus concede e eles se casam. Então, aqui na imagem da esquerda tem o momento em que ela está com o pote na mão e adormecida e Eros tenta acordar. E, nesse outro instante, Eros elevando Psique até o Olimpo, para que ela se imortalize. Então, na verdade, esse último personagem, a Psique, ela condensa todas as outras etapas, né? Ela fala um pouquinho de todas as outras, né? Tudo que a gente precisa desenvolver para nos tornarmos uma pessoa completa, né? Para cumprir o nosso processo
de individuação e desenvolvimento psicológico, né? Essas provas, elas desenvolvem habilidades, né? Para integrar potenciais. Né? Então, são fases do processo de individuação. As sementes, por exemplo, separar os grãos representa a discriminação. A gente tem que aprender a organização, o trabalho árduo, a ter paciência. A lã dos carneiros, por exemplo, ela teve que esperar o momento certo para agir. Um pouco igual como Penélope, né? Ela teve que aprender a lidar com essa agressividade dos carneiros e ter a paciência de esperar o momento para ir lá pegar um pouco dessa lã. Né? E a água da fonte, que ela teve a ajuda da águia de Zeus, é desenvolver o contato com o espiritual. Né? Desenvolver essa capacidade de receber uma ajuda quando você está numa situação difícil, você acessar, né, esse mundo da espiritualidade, essa orientação interior do nosso self, né, nosso centro da personalidade, que vai nos ajudar a resolver o problema. E a descida ao mundo dos mortos representa aquilo que a gente já falou em Perséfone, né? O aprofundamento no seu mundo interior. A pessoa precisa entrar em contato com ela mesma, com as fontes de sabedoria universal, né? Para ela poder integrar todos esses potenciais. Por meio do sono mortal, ela foi despertada por Eros, e aí ela vai para o Olimpo, e aí ela se torna imortal. Então, esse mito é uma metáfora, né, que representa o encontro da nossa alma, do nosso ser, com o amor. Mas nós precisamos estar preparados para encontrar o amor, né? A nossa alma, psique, significa alma, né? E Eros é o amor. Então, a alma humana, ela encontra o amor e se torna imortal. Isso representa a união e a integração dos opostos. Então, esse feminino, ele só se completa quando ele se une ao masculino. A alma só se completa quando ela encontra o amor, quando ela se torna imortal, como no mito de Psique. A Sônia diz que eu gosto muito desse mito, mas eu tenho certeza que ela também. Eu digo que é o teu preferido, né? Porque eu estou mais para o lado de Medeia e Medusa, né? Então, nesse momento. Então, eu tenho que admitir, ó, a Medeia veio falar que eu tenho que admitir, então eu estou admitindo, né? Não estou muito para Psique, estou mais para Medeia e Medusa ali nesse momento, mas eu tenho certeza que eu passo por ele, né? Temos que passar, e lembrando que isso não é linear, né? Então, ele não é linear, os mitos não são, e não acontece na nossa psique de forma linear. Isso é muito dinâmico. Uma hora eu estou Penélope, outra hora eu estou Perséfone, uma hora eu estou Psique, a outra hora eu estou Medeia. Quer dizer, às vezes, no mesmo dia, nós somos todas, porque a mulher consegue ter a capacidade de ser todas. Né? Então, nós somos todas, dependendo da ocasião. Porque é ativo, é dinâmico, não é linear e não é estático. Hoje é assim, amanhã é assim, depois não vai ser. Né? Esse é o processo de individuação que o Jung está falando. Eu tenho que conscientizar quais são esses momentos, entender qual é a lição que esses momentos estão me passando, como eu devo lidar com esses arquétipos para fazer o processo de individuação. Então, não adianta falar eu sou Penélope e sentar na cadeira e ficar lá esperando o Ulisses chegar. Não adianta, né, Lúcia? Não adianta. Né? Não adianta sair por aí com a cabeça da Medusa petrificando a sogra, a cunhada, a outra, tal. Não adianta. Nós temos que saber fazer uso disso, né? Sim, é um uso criativo. Fala, Lúcia. Oi? É um processo de integração, e todos esses aspectos, eles são todos igualmente importantes.
Sim, e entender que é dinâmico, né? Ah, Cecília, que oi, Cecília. Que é dinâmico. E o que é dinâmico é movimento, sabe, é agitação, é bem holográfico. Hoje essa palavra está muito na moda, né? É bem holográfico, ele está lá funcionando em todos os momentos, né? Então, identificar é um passo. É um passo. Saber lidar com eles, olha, requer muitos outros passos, né? Não é assim, identifiquei, pronto, estou indo. Não. E eu estou falando isso para nós que somos terapeutas, que também vivemos isso e tentamos, e como conduzir o processo terapêutico de quem está na nossa frente. Agora, né, Lúcia, se nós não conseguimos identificar em nós, assumir aquilo em nós, como é que nós vamos conduzir os nossos pacientes dentro desses aspectos? Isso é uma pergunta que nós não vamos responder, que vocês têm que pensar. Exatamente. Eu só consigo ir até onde eu fui, levar o outro até onde eu fui. Isso o Jung falou muito bem, né? Aqui nós estamos falando dos nossos aspectos femininos, mas imagina o Robson lá, terapeuta, psicólogo, que eu sei que é excelente psicólogo. Quem mora em Goiânia, procura o Robson fazer aqui, né? Nosso terapeuta, foi meu aluno, excelente aluno, mas se ele não identificar esses aspectos femininos nele, encontrar com eles, ele também não vai poder conduzir vocês quando forem lá buscar ajuda. Percebe que eu tenho que trabalhar em mim aquilo que eu vou trabalhar no outro. É gostoso esse joguinho. Fala, Lúcia. Não, eu concordo com você. Eu acho que é muito bem lembrado. Nós precisamos sempre ficar muito atentos a esses aspectos em nós mesmos para poder ajudar os outros. E gostaria de dizer que assim, é muito interessante, muito prazeroso trabalhar com os mitos, assim como com o conto de fadas e tudo mais, que muitas vezes a gente contando uma história facilita muito para a pessoa se identificar, se perceber, conscientizar de alguns aspectos desconhecidos nela mesma. E a história ela traz também, além de um retrato, de um panorama de uma situação, ela também traz em si alguns indicativos de como lidar com esse assunto. Então, é muito interessante trabalhar com os mitos. Eu me sinto muito feliz, muito honrada pelo convite de vocês, para estar aqui falando um pouquinho, pena que o nosso tempo é escasso, mas eu acho que deu para ter uma ideia de como é importante a gente usar esses símbolos, né, que aparecem nos mitos para o nosso autoconhecimento. Muito obrigada. Isso é uma pergunta, Robson, ou é só uma colocação? O Robson está falando assim, ou percebemos, ou todos os pacientes que chegarem até nosso consultório virão com a mesma necessidade. E aí, ou nos encontramos, ou perdemos nossos pacientes em poucas sessões. É uma afirmação. Se nós não conseguirmos identificarmos em nós e conseguir conduzi-los, nós vamos perder realmente essas pessoas, porque elas não vão conseguir encontrar as respostas que elas estão buscando, né? Então, vir em encontro disso. E outra é entender também que aqui nós estamos falando disso, vocês vão sair e vão começar a olhar lá fora quem é a Penélope, quem é a Perséfone, quem é a Medeia. Nós estamos fazendo projeção, a palavra que o Jung usou. Então, é muito mais fácil eu projetar e encontrar lá fora do que eu conseguir olhar para dentro de mim e encontrar em mim. Por isso que eu dei o exemplo para vocês de Medeia, estava com uma dificuldade imensa com Medeia por aí, e, de repente, o mito veio, sacudiu e falou: olha, a coisa está aqui, está pegando aqui em você, vamos trabalhar isso. E aí eu fui fazer meu processo de terapia, né? Com a minha Medeia, botei debaixo do braço, fui lá, eu abraçadinha, né? Nem debaixo do braço, de braço dado,
lá fazer a minha terapia, conversar com a minha medeia. Então, quando você identificar, tem que fazer um processo terapêutico, sabe? É importante nós irmos, fazermos o curso de psicologia analítica, mas fazermos o nosso curso, o nosso atendimento psicológico com outro profissional, porque eu vou identificar coisas que eu vou projetar, mas em vez de projetar, eu tenho que trazer para mim. Isso daí o Jung também ensina para nós. Temos que fazer análise, temos que fazer supervisão. Não dá para sair ao mundo com as informações. Ela mexe muito com a nossa psique, com a nossa emoção, e na hora de lidar com o outro, eu posso projetar, enquanto terapeuta, eu posso projetar no outro o que eu estou vivenciando com aquele mito, né? Então, é importante ler o mito antes, compreender o mito antes, vivenciar o mito, ir lá visitar a doutora Lúcia, a doutora Sônia, a doutor Robson, a doutora Cecília, que eu estou olhando aqui os nomes que eu lembro, fazer a terapia com eles, tá? Ou com outros, eu estou falando o nome de quem está presente, né? Fazer terapia para entender. Isso é importantíssimo, sabe? Bom, gente, passando do tempo, a minha chefe vai puxar minha orelha, mas está tão bonitinho, tão gostosinho, viu? A gente conversa e o tempo passa muito rápido e todo mundo fala sempre a mesma frase, não deu tempo. Quando eu falo, gente, é 1h30, é muito tempo. Quando eu vejo 1h30, não dá. Né? Então, chegamos ao final mais uma vez. Eu queria, quem ficou com a janelinha aberta, que ficasse com a janelinha aberta, fechada, com a janelinha aberta, para dar tchau, né, Amanda? Gostei. Hoje você foi e voltou, Amanda. Eu vi você, né? Estou vendo você ali. A Regina Celi, volta, dona Regina Celi, não vai embora, não. Rio de Janeiro tem que estar presente. O povo está voltando para falar um tchau, né? Então, hoje nós tivemos, olha, vamos ver, Curitiba, Paraná, né? Paraná, Goiânia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Brasília, agora que eu me perdi tudo, Belém está aqui presente. Bom, quem mais? Meu Deus. Eu falei os estados, que foi mais só Belo Horizonte, Mari, ainda bem, Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí vamos nós. São Paulo estando presente. Agradeço mais uma vez vocês estarem aqui, de coração, muitas saudades, né? E vamos curtindo mais um pouco. Lembrando que nós estamos chegando no final do ano, né? E possivelmente, eu não sei como será o ano que vem, mas não sei se vamos, possivelmente não sei, fica muito difícil, né? Não sei se vamos continuar, então aproveite este ano para finalizarmos o nosso conhecimento. Lembrando que a nossa live, as nossas lives estão lá no site da Unipaz, ou no YouTube Unipaz Goiás, porque algumas pessoas estão me pedindo as anteriores, e eu não vou ficar passando, porque aí eu fico perdida. Então, entra lá e pega, por favor, tá? E quero convidar vocês para a semana que vem. Nós vamos trazer o nosso querido reitor da Unipaz, o Roberto Crema. Então, aí divulguem, né? Queremos estar todos aqui presentes, e Lúcia está convidada, Cecília está convidada, né? Quem chegou hoje está convidado a vir a semana que vem para ver o nosso querido reitor Roberto Crema com aquela docilidade, aquela meiguice para nos encantar aqui com a arte do encontro, tá bom? E chegamos no finalzinho, vamos jogar nossos beijos, né? Antes que a Cláudia desliga, gente, beijo, 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 beijo colorido, gente. E, Lúcia, gratidão, meu amor, por aceitar meu convite, por estar comigo. Aqui, lá frente, e te espero aqui atrás e para frente, para o próximo. Tá? Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Para quem eu não me conhece, para quem eu acabei de conhecer, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada a você, Sônia, e a Unipaz pela oportunidade, e até uma próxima. Com certeza. Ou aqui ou juntas em outros caminhos.
Tchau, gente querida. Beijo, beijo. Beijo, 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 Claudinha, te amo. Obrigada, amor. Tchau, 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 Dione, Regina, Rosana, Inaê, Mari, Lidiane. Vai fechando as janelinhas e eu vou vendo. Ai, que saudade, saudade. Lúcia, que alegria de estar vocês aqui.